A grande matança da população humana já começou. Secretamente, sem piedade, uma agenda de depopulação mundial foi lançada. À medida que transcorre, a grande maioria da raça humana será eliminada do acervo genético, geneticamente aniquilada. Você e sua linhagem biológica sobreviverão? A pergunta apocalíptica revela uma agenda de extermínio ao estilo nazista a que estamos sendo submetidos, cortesia dos donos do mundo, o 0,01% que manipula os bancos, os estados, a guerra e a morte. Neste exato momento, sob nossos próprios olhos, nosso céu está sendo atacado de maneira silenciosa, mas não menos letal, e sem a grande maioria se dar conta. Mas a informação está ao alcance dos que têm interesse em investigar e cujos neurônios ainda não morreram nesta guerra bacteriológica, toxicológica e ideológica não declarada. Todas as técnicas nazistas de extermínio, de lavagem cerebral, de controle através do Estado policial foram perfeitamente assimiladas pelos vitoriosos que não somente as aproveitaram, mas as expandiram e as refinaram, e finalmente pariram sua filha, a nova ordem mundial, a filha bastarda do Estado nazista que adquiriu legitimidade através dos mecanismos de controle financeiro como o FMI, o Banco Mundial, políticos, militares e propaganda, redes de televisão, jornais, internet aqui do Ocidente, além das supostas instituições humanitárias que fazem a caridade de ajudar a nos aniquilar. O objetivo final é uma eliminação darwiniana de uma grande parte da humanidade em que somente os mais fortes sobreviveriam. Para os donos do poder, a grande maioria das massas é consumidora idiotizada, imersa em videogames, redes sociais, televisão, futebol e junk food, que não pode oferecer nenhuma contribuição significativa para o futuro da civilização humana. Os seres humanos deixaram de ser humanos. Os governantes converteram-se em uma máfia assassina e inescrupulosa, cujo único objetivo é obter o poder econômico, apoiados pelos militares, explorar os recursos do planeta até que não haja mais o que explorar, fomentando o caos global para aniquilar os fracos. Enquanto eles se refugiam em bunkers, 7 bilhões de pessoas, como ovelhas silenciosas, são levadas ao matadouro global. Crises econômicas, desflorestamento, guerra pelo petróleo que começou muito antes da primeira invasão ao Iraque e que continua até hoje, expandindo-se pelo Oriente Médio, gerando migrações em massa, com a consequente tensão em toda a Europa. A aniquilação da população, segundo eles, é para melhorar a genética humana, para que ela seja mais forte, quase como o sacrifício dos animais fracos de uma manada selvagem pode selecionar o acervo genético total da espécie. O patrimônio genético humano está decaindo e a única maneira de melhorá-lo para obter uma espécie capaz de alcançar as estrelas seria eliminar aqueles que não são suficientemente inteligentes para merecer um lugar no dito acervo genético. Podar a árvore para torná-la mais frondosa. Este é o ponto mais incrível desta história, já que as formas de aniquilação antigas foram substituídas por novas e sofisticadas técnicas de genocídio, de forma que o exterminado seja seu próprio carrasco. Em muitos casos, a nova ordem mundial nos dá as armas para que nós mesmos possamos nos encarregar de apertar o gatilho e, além de tudo, ainda pagamos por isso. Trata-se de métodos encobertos baseados na persuasão e propaganda. Como todos sabemos, o veneno se toma pela boca, e qual maneira mais macabra do que fazer a administração em nós mesmos? Para começar, há os infames transgênicos, os alimentos geneticamente modificados, os quais levam à infertilidade e diversos outros problemas para a saúde.
estão em todas as partes. A Monsanto é a companhia que encabeça a lista de multinacionais de veneno com suas sementes geneticamente modificadas e seus defensivos agrícolas. Não se trata de alimentar melhor a humanidade, mas sim dar comida para seu próprio extermínio. Esta lista de sementes e alimentos é encabeçada pela água, sem a qual não podemos sobreviver. Carregada de flúor e milhares de resíduos químicos, a maioria cancerígenos, causa mortes e abortos espontâneos. Em particular nos homens, o xenoestrógeno, presente nas embalagens plásticas de água mineral, liberado quando expostas ao calor, funciona como um estrogênio, hormônio feminino, podendo causar a infertilidade masculina em longo prazo, além da feminização dos meninos. Esta é a equação diabólica da nova ordem mundial. Para se livrar dos estúpidos e fracos, ou seja, daqueles que não possuem material mental suficiente para atingir as estrelas, estes administram em si próprios o veneno sem se dar conta. Esta é a armadilha. Por meio da propaganda maciça dos comerciais de televisão, revistas, rádio, jornais e internet, é oferecido às pessoas um estilo de vida moderno e atraente no qual tudo vem pré-fabricado. Os pensamentos vêm enlatados e as multinacionais do veneno, tal como a Nestlé, são as encarregadas de distribuir o veneno moderno que mata lentamente os neurônios cerebrais, assegurando que o indivíduo perca cada vez mais sua capacidade cognitiva. Um destes venenos se chama glutamato monossódico, adicionado aos alimentos, disfarçado de realçador do sabor. Por que o ser humano precisa de um realçador de sabor que não realça sabor algum e em nada? O glutamato monossódico é uma excitotoxina. E o que é uma excitotoxina? Como o próprio nome indica, é uma substância que excita. Os neurônios cerebrais se excitam e disparam impulsos sem parar, até que no curso de 1 hora morrem. Trata-se de uma morte lenta e gradativa do cérebro que pode resultar em múltiplas doenças cerebrais, entre elas o Alzheimer. Resumindo, é uma substância degenerativa do cérebro vendida abertamente, disfarçada de muitas formas, entre elas tempero. Os mercadores da morte e de veneno expõem em propagandas que seus produtos são compostos de condimentos, ervas e outras substâncias fantásticas que deixarão o seu alimento com um sabor melhor. Porém, em letras minúsculas, na parte de trás da embalagem, oculta-se a realidade: 10% ervas e 90% veneno. O realçador de sabor acaba por eliminar o sentido do paladar e não permite que se sinta os sabores naturais, porque todos são neutralizados pela suposta melhoria dos aditivos químicos. A nova ordem mundial não poderia possuir uma metáfora melhor. Assassina pelas costas e não nos faz saber que o seu veneno é o sabor, até que não sejamos mais capazes de saborear nada. No Brasil, são poucos os alimentos processados que não contêm o glutamato monossódico. Nuvens aparentemente inofensivas no céu, confundidas por muitos com rastros deixados por aviões comerciais, atraem os olhares mais atentos. A maioria não as notam e, para os que as percebem, não deixa de ser mais que uma mera curiosidade sem muita importância. Há uma diferença considerável entre rastros de vapor e chemtrails que, em vez de desaparecer em segundos, vão se expandindo até misturar sua nuvem venenosa de metais pesados e agentes bacteriológicos às nuvens naturais. Estão sendo dispersos ao redor do planeta, sobre os grandes centros urbanos, 24 horas por dia, 7 dias da semana, inclusive feriados. Podem ser vistos em todo o mundo e até os filmes de Hollywood os exibem com frequência. Aeronaves que voam em altitudes extremas cortam o espaço aéreo com rastros de veneno até que o céu se torne uma imensa tela riscada. Alguns dizem que é para monitorar as mudanças climáticas.
Para outros, é um grande mistério sem explicação. No entanto, a realidade é muito mais suja e mortal do que podemos imaginar. Com qual autorização deixam pulverizar o seu veneno sobre todo o mundo? É apenas uma pergunta retórica. A cumplicidade com a nova ordem mundial supera barreiras geográficas e políticas. Eles estão acima das leis humanas. Uma vez que somos pulverizados com a toxina que cai do céu, os sintomas e desastres não demoram a aparecer. Problemas respiratórios, dores de cabeça, tosse, insuficiência respiratória, mortandades em todo o mundo. Centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo estão sendo assassinadas ou incapacitadas por esta pulverização discreta e venenosa sem precedentes na história da humanidade. A Terra está sendo convertida em uma gigantesca câmara de gás onde o Pentágono e seus sócios da banca internacional, as famílias que dominam o planeta, é que apertam o botão do spray. Uma extinção silenciosa e programada a nível global, talvez nunca vista. Os dinossauros atuais, detentores do poder mundial, querem agora exterminar 90% da raça humana. De fato, este processo iniciou-se décadas atrás, mas somente agora estamos testemunhando nosso próprio aniquilamento. Temos duas opções: ou nos deixamos levar como cordeiros ao matadouro, ou tomamos consciência da situação e resistimos. Os chefes de Estado de cada país devem responder a seus cidadãos por que estão deixando o céu ser pulverizado com essa mescla tóxica assassina e por que esta ação é mantida em segredo. Do céu à mesa, estamos sendo envenenados todo dia, toda hora, a cada prato, cada vez que respiramos, a cada segundo de vida. Existe sim uma conspiração global para acabar com a maior parte da humanidade e o primeiro passo para enfrentá-la é saber que ela existe. Entre na página Oculto Revelado, clique nos 3 pontinhos, convidar amigos e pronto! Pode convidar quantos amigos você quiser. Assista aos vídeos Oculto Revelado, você vai se surpreender. A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube.